Mateus 11, 28. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, tá? Então, assim, se vocês estranham um pouquinho, ela tem uma linguagem mais para hoje, mas a palavra é a mesma. Vocês estão cansados? Enfatiados de religião? Venham a mim. Ande comigo. Irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter um descanso verdadeiro. Caminhe e trabalhe comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprendam a viver com liberdade e leveza. Olha, amém? Ele nunca vai pedir nada complicado, porque o complicado ele faz. O impossível ele faz. O fácil nós fazemos. Amém? Fecha os teus olhos. Oh, maravilhoso Deus e Pai, como é bom estar na tua casa essa manhã, Pai. Como é bom poder ouvir a tua voz. Como é bom saber de tudo que o Senhor tem feito por nós. São tantos milagres, são tantas bênçãos. Grandes, pequenas, não importa. O importa é que tu fez, o importa é que tu estás conosco nesse mundo, Pai. O importa, Senhor Deus, é que o Senhor tem estado em todo o tempo conosco. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa, o Senhor sempre tem sido aquele que tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor é que nos cura, o Senhor é que nos protege, o Senhor é que nos livra de todo o mal. O Senhor é e sempre será a nossa alegria, o nosso motivo de sorrir, o nosso motivo de ainda estar de pé. Por isso nós te agradecemos absolutamente por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ó, eu só vou pedir para Esther e a Valéria, né, Valéria? Ô, Valéria. Valéria, tem que falar baixo, senão vocês vão ter que ir para a salinha. Que na verdade era para estar na salinha, né? Mas tem que falar baixinho, viu, Esther? Eu sei, mas não tá fazendo, mas tudo bem. Essas crianças. Falar de descanso, para mim, é algo até tranquilo. Porque nesses 30 e poucos anos com Jesus, uma das coisas que eu mais tenho aprendido sendo pastora é descansar em Deus. A minha vida é completamente um descanso nele. Em absolutamente tudo, desde financeiro, desde saúde, tudo na minha vida, eu sempre aprendi a descansar nele. Então, eu acho muito fácil falar de descanso. Porque tudo na vida se resume a isso. Se você não descansar nele, você não confia nele. As coisas de Deus, elas são sempre contrárias às coisas do mundo. Qual o padrão e o pensamento do mundo? Eu tenho que fazer muito, conquistar muito, e se der, eu descanso. É ou não é? É.
E a gente é ensinado assim. Você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ó, se você não trabalhar, você não vai ganhar absolutamente nada. E você não tem que trabalhar pouco, você tem que trabalhar muito. O mundo impute isso nas nossas mentes. Diariamente. Por quê? Porque é o pensamento do mundo. Hoje, qualquer curso que você vai fazer, um coach ou absolutamente qualquer coisa, eles vão ensinar o quê? Você tem que fazer. 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 Só que essa não é e nunca será a lógica de Deus. Porque com Ele, nós começamos no descanso e do descanso nós conquistamos todas as coisas. Nós começamos no descanso e do descanso, com Ele, confiando, tendo fé, nós conquistamos todas as coisas. Porque é assim que Ele trabalha. Mas a mente de uma pessoa que não descansa, ela fala para você, ó, se eu fosse você, eu não ia para a igreja hoje. É melhor tu trabalhar, abrir tua loja. Ó, se eu fosse você, eu não ficava em casa. Tá louca? Você vai ficar em casa? Você tem que trabalhar, você tem que largar tudo. Esse é um sinal de uma pessoa que tem uma mente perturbada, que não entende das coisas do céu. Ela só consegue ver o que está aqui embaixo. Só o que ela pode fazer. Agora uma pessoa que ela descansa e que ela tem uma mente em Cristo, ela vai dizer, hoje não, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, hoje é dia de eu largar tudo e descansar em Deus. Hoje é dia de eu começar a entender que Ele tem trabalhado por mim. Isaías 30:15. Abra para mim, por favor. Peraí que vai dar. O Eterno, o Senhor, o Santo de Israel, está dando este conselho solene. Se quiseres salvação, volte para mim e pare com esses esforços. Olha, não sou eu que estou falando, tá? Inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem. Em completa dependência do seu poder. Tá diferente, né? Mas aqui ele fala claramente o que você tem que fazer. Se você não descansar nele, não adianta você trabalhar que nem um louco. Se você não se render a Ele, não adianta você trabalhar que nem um louco. Tudo na sua vida depende dEle. O descanso é uma expressão de fé. E a fé é muito importante porque todas as coisas são recebidas por quê? Por fé. Só que a fé não é você se esforçar para sentir algo. Esforçar para você ter algo. Não! Fé é você esforçar para descansar. Tem pessoas que,
oram, mas a oração ela é tão agitada, é uma oração tão preocupada, é uma oração tão fadigada, é uma oração que, sabe, Deus nem ouve de tanta aflição e agitação que essa pessoa está tendo. Porque ela não consegue descansar, porque a mente dela está uma mente atribulada. Entenda algo, enquanto você faz, Deus espera. E quando você para, Deus age por você. Amém? Quando você faz, você trabalha, você não para, você não tem tempo para Deus. Aí Deus, ele espera. Porque Deus nunca vai parar de fazer algo por você, mas ele espera. Espera até que você se aquiete, até que você descanse. E quando você dizer, Deus, eu estou descansado, aí Deus vai começar a agir no teu problema. Amém? Eu já vi pessoas perder o império que tinham, porque o foco dela estava mais no que tinha do que em Deus. Quem já viu isso acontecer? E não são poucas, tá? Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que eram empresários, que tinham avião, que tinham absolutamente tudo. Mas a vida deles era focada em quê? No império que eles tinham. No dinheiro que eles tinham. Eles não tinham tempo para a família, não tinham tempo para Deus, não tinham tempo absolutamente para nada. Aí sabe o que aconteceu? Eles perderam absolutamente tudo. Tudo o que tinham. E quando eles perderam tudo, eles tiveram que aprender a descansar em Deus. Eles tiveram que reconhecer que eles precisavam de Deus. Que a dependência dele não estava no dinheiro, não estava no negócio, mas estava em Deus. Aí quando eles começaram a depender de Deus e descansar em Deus e viver a vida deles para Deus, Deus começou a trazer algumas coisas de volta. Às vezes Deus não traz tudo, porque o tudo pode ser muito para você. Mas eles começaram a aprender a depender de Deus. Lá em Lucas 10, 38, 42, eu quero ler essa passagem. Para a gente entender algumas coisas. Indo eles, de caminho entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouviu-lhes o ensinamento. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordenai-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será o quê? Tirada. Dessa passagem em que nós lemos, eu quero falar sobre Maria e Marta.
Maria e Marta, elas tipificam dois tipos de igreja e crente. Marta, ela representa a igreja que trabalha, que opera, achando que suas obras é que vão agradar a Deus. Então elas fazem, não para mostrar Jesus, mas para mostrar que eles são a igreja que faz. A igreja que acontece, a maior igreja do mundo. Aquele crente também. Sabe aquele crente que faz, que quer aparecer? Maria representa um perfil de igreja e crente que entende que o mais importante é sentar-se aos pés de Jesus, para ouvir dele a partir do que se ouve dele, da direção dele, para fazer a obra dele. Maria entendeu que o que ela mais precisava era estar aos pés dele. Você sabe o que a igreja precisa entender? Que o mais importante de que tudo nesse mundo é você estar aos pés dele. Você já parou para pensar que Jesus ele não vem buscar o teu carro do ano? Você já parou para pensar que Jesus não vem buscar a sua casa? A sua roupa? As melhores coisas que você tem adquirido aqui nesse mundo? Você já parou para pensar? Mas o que ele vem buscar é você. O que mais importa nesse mundo para Deus são almas, são vidas. O que mais importa para Deus são pessoas. Por isso que a gente na Ohana, o que mais se preocupa são com pessoas. Esse tempo em que a Pati esteve no hospital, o Jean e a Gi estiveram lá direto. Tem dias que eles nem iam para casa direto, ficavam lá. A gente orou, mas a gente não só orou, a gente fez ação. Porque uma igreja não precisa só orar, ela tem que fazer ação. Ela tem que mostrar para as pessoas que nós estamos aqui, independente daquilo que ela esteja vivendo. Essa semana bateu lá em casa e o pastor atendeu uma família de Cuba, eu acho. Era um... Não, né? Agora eu esqueci o nome. Mas eles estão aqui porque o país deles está uma calamidade e eles não conseguem ficar lá. E eles têm filhos. E eles simplesmente largaram tudo e vieram para cá. Eles estão sem nada. Nada. Você sabe que é você vir para um país e você não ter nada? Porque o seu país em que você nasceu, você viveu, tá uma desgraça. Isso é triste. Aí eu pergunto para você, você vai virar as costas para essas pessoas? Você vai dizer, quem manda eles virem para cá? Não. A gente como igreja, a gente vai ajudar. Mesmo o pouco que a gente tenha, a gente vai ajudar.
a gente vai resgatar essas vidas para Jesus. E vai fazer eles entenderem que o que mais eles precisam é Jesus. Porque isso é o que uma igreja tem que fazer. Isso é o papel de uma igreja. Uma igreja não tem que estar cheia de pessoas vazias. Mas uma igreja, ela tem que estar sim cheia de pessoas sedentas em levar a palavra de Deus. E pessoas que praticam a palavra de Deus. E pessoas que querem sim viver o verdadeiro evangelho. Não um falso evangelho. Quando eu falo descanso, eu não falo um descanso de inatividade. Descanso não é uma paralisação. Descanso é ação em confiança em que Deus está no controle e está na frente de todas as coisas. É Ele que abre as portas, é Ele que abençoa, é Ele que dá a nós a realização. Não é o meu esforço, porque na verdade quando a gente crê e descansa, a gente trabalha até mais do que quando a gente se esforça na própria força. Hebreus 4, 1, 4. Vamos lá. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não se ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Você tem sonhos? Planos? Hã? Quem tem sonhos? Você sabe que quando Deus ele dá um sonho para nós, é Ele que está dando esse sonho. E se Ele dá o sonho, Ele nos capacita para viver esse sonho, para realizar. Entenda algo, quando Ele entregou esses sonhos para você, Ele vai realizar, mas há um elemento essencial para que tudo isso aconteça. E esse elemento se chama descanso. Descanso. Deus te deu algo. Agora, se você ficar agitado, preocupado, de como você vai dar conta, de como você vai fazer, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou pagar essas contas, como é que eu vou me virar, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Você não está dependendo dele. Você está dependendo de si mesmo. Aí Deus, Ele para.
As pessoas precisam aprender a descansar em Deus. 2 Crônicas 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Crede nos seus profetas e prosperarei. A palavra está dizendo que se você crê em Deus, você vai estar seguro. Se Deus está falando que se você crê nele, você vai estar seguro, por que você está preocupado? Por que você está ansioso? As pessoas, elas querem aprender a guerrear. Vão para tudo que é estudo sobre batalha espiritual, isso, aquilo. Mas a única maneira é você descansar nele e deixar ele lutar por você. Você só permanece em descanso em fé. Sabe o que Deus disse uma vez para Josafá? Nessa peleja você não terá que pelejar. Eu pelejarei por você. Imagine. Deus está falando, olha, você não vai ter que lutar. Essa guerra não é tua. A única coisa que você vai ter que fazer, é ficar parado. Eu vou pelejar, eu vou lutar, eu vou fazer por você. E a única coisa que você vai ter que fazer é descansar. A mesma coisa Deus está falando para você diariamente. Você não vai ter que lutar, Silvana. Quem vai lutar tuas causas é Deus. E tem sido assim o tempo todo. Quando Jesus livrou o povo de Israel da escravidão do Egito e o conduziu a Canaã, ele fez questão de mencionar que o povo não precisava fazer coisa alguma. Eles entrariam em casas que não haviam construído, poços que não haviam cavado e plantações que não haviam semeado. E eles participaram da bênção e da obra por completo. Olha a loucura. O povo entrou em casa que não era deles, comeu coisas que eles não haviam plantado. Porque Deus, ele continua fazendo por nós. Tem coisas que muitas vezes a gente não semeia, mas a gente colhe. Deus faz até o ímpio amontoar para o justo. Quantas coisas que você não tocou, não fez absolutamente nada e chegou até você. Não é? Porque Deus é Deus de bênção. E a única maneira disso tudo acontecer na nossa vida é só descansar. Descansar. Entrar no descanso. E o mesmo princípio se aplica à obra de Cristo. Se Adão já recebeu o jardim pronto e o povo de Israel herdou uma nação pronta, nós também recebemos uma salvação completa. Temos salvação quando descansamos no que Deus fez por meio de Cristo. A maior de todas as bênçãos que você recebeu se chama salvação. E ela é recebida quando nós descansamos. Se a salvação é recebida assim, porque as outras bênçãos não seriam dadas de outra forma. Todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé.
Deus deseja que vivamos no descanso, porque a fé é o descanso. A fé é o descanso. Eu me lembro que quando eu tinha 9 anos, e na minha casa a gente era uma família de 8. Então são 5 mulheres, pensa, 5 mulheres e 3 homens. Agora só temos 7, porque um dos meus irmãos faleceu na Covid. Meu irmão mais velho. Então, 5 mulheres e 3 homens naquela época. Imagine 5 mulheres no período fértil. No ciclo menstrual. Hã? Pensa, 5. Coitado do meu pai. Ele cuidou de 8 filhos. 8. O meu pai, ele era aposentado na época. Mas eu nunca vi meu pai parar. Quando faltava, ele andava, ele caminhava. E teve várias situações na nossa vida que a gente passou apertado. Mas a minha mãe era uma mulher de fé. E eu me lembro que teve uma situação em que a gente estava sem algumas coisas em casa. E não tinha dinheiro para comprar. Mas a minha mãe, ela disse para minha avó e falou, olha, né, faz ali um arroz que tem, né, a gente dá um jeito, a gente se vira e, né, Deus vai prover. Nós tínhamos um cachorro vira-lata. E a gente sempre teve cachorro. Eu acho que é por isso que eu amo muito cachorro. E esse cachorro, ele veio naquele dia, nunca me esqueço, tinha a nossa casa, aí aqui atrás tinha uma parte que fazia assim a cozinha, e tinha um corredorzinho assim. E assim depois tinha casas para lá, né? E esse cachorro, ele veio com um pacote na boca até a minha avó. E sabe o que tinha dentro? Carne. Agora eu pergunto para você. Um cachorro que acha um pacote de carne, ele vai até você ou ele vai devorar essa carne? Hã? Vira a lata ainda. Hã? Ele come. Com certeza. Até o plástico. O Arthur, que é o meu cachorro labrador, se ele pegasse, ele comia até o plástico. Mas aquele cachorro trouxe a carne. A carne que estávamos precisando aquele dia. E ele entregou o pacote fechadinho para minha avó. Deus supre as nossas necessidades. Deus nunca, 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 nunca abandona seu filho. E eu sempre vi Deus multiplicando e abençoando dentro da nossa casa. Porque a minha família ela não era perfeita. Mas se tinha uma coisa que tinha dentro da minha casa era Jesus. Era a fé. A Bíblia, ela fala o tempo todo que nós não devemos temer. E essa foi a palavra para Josué por várias vezes. O Senhor disse, não temas, eu sou contigo. E essa foi a palavra proferida ao povo de Israel cada vez que eles enfrentavam o inimigo. Lá em 2 Crônica 20:15, você pode ler. E
Também foi a palavra de Jesus para os seus discípulos em Mateus 14, 27. A vontade de Deus é que lancemos fora todo medo. A Bíblia diz que o medo, ele produz em nós tormenta. São espíritos atormentadores que vêm para nos afastar, nos meter medo, nos aprisionar. Mas quando nós confiamos em Deus, nós não temos que temer absolutamente nada. Entretanto, existe uma coisa que o Senhor falou para não temermos. O temor de nós não entrarmos no descanso. Você imagina? Deus falar para você que você deve temer de não entrar no descanso dele. Por que Deus falou isso? Porque o descanso dele é a chave para todas as coisas na sua vida. Quando você aprender a descansar, quando você aprender a sempre entregar para ele, tudo na tua vida vai acontecer. Tudo, absolutamente tudo. Não tem uma vírgula, absolutamente nada que passa desapercebida a Deus. Às vezes a gente quer questionar, a gente quer, sabe? A gente quer perguntar para Deus por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Não pergunte. Só fala, Senhor, faça a tua vontade. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Mas a única coisa que eu sei é que o meu descanso está em ti. E a tua palavra está em mim. Descansa. Eu podia ficar a manhã toda pregando para você sobre descanso. Mas não vai adiantar nada se você não receber isso. Então eu vou querer orar por você sim. Eu quero que você feche os teus olhos. E está tudo fechado. Oh, Deus. Sabe, tem tantas coisas acontecendo lá fora. Nós estamos vivendo o pior momento do Brasil. Nós estamos vivendo coisas que nós não imaginávamos que íamos viver. Lá fora está um caos. E nós não sabemos o que vai acontecer. Mas uma coisa nós sabemos. Que Deus, na nossa vida, Ele está no controle de todas as coisas. Então eu não vou ter que temer o que está acontecendo lá fora. Porque o meu descanso está nele. E se ele disse que ele cuidaria de mim, ele vai cuidar. Ele vai cuidar assim como ele tem cuidado. Assim como ele tem protegido. Assim como ele tem livrado. Ele nunca, nunca, nunca nos abandonou. Assim como ele não abandonou a Pati. Assim como ele não abandonou a Pérola. Sim. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.